Talvez o livro da sua vida, até este exato momento, pareça uma tragédia. Um livro cujos capítulos estão cheios de dor, de perda, de decepção. Um capítulo de escassez financeira. Um capítulo de enfermidade. Um capítulo de solidão. Um capítulo de fracassos repetidos, onde os mesmos erros parecem se reescrever, página após página. E o inimigo da nossa alma, o acusador, adora sentar ao nosso lado e ler em voz alta esses capítulos tristes. Ele aponta para as manchas, para as rasuras, para as páginas amassadas. E ele sussurra a mentira mais paralisante de todas. Essa é a sua história. E ela nunca vai mudar. O seu fim será igual ao seu começo. Você nasceu para sofrer. Você é um caso perdido. E, de tanto ouvir essa narração maligna, o nosso coração se convence. Nós nos resignamos. E paramos de esperar por um final feliz. Mas eu vim aqui hoje, não com a minha própria palavra, mas com uma palavra profética, uma palavra que vem diretamente do trono do autor da vida. O seu livro ainda não terminou. E o capítulo que você está vivendo hoje não é o seu capítulo final. Deus me enviou aqui para te dizer: hoje é o dia da virada de página. Hoje é o dia em que o autor da história entra em cena, toma a caneta das mãos do inimigo, risca a sentença de derrota e começa a escrever um novo capítulo. Um capítulo de reviravolta, de restituição e de glória. Esta oração não é um pedido. É uma declaração. É o seu ato de concordar com o céu e receber, pela fé, a mudança na sua história. Pai amado, autor da minha fé e escritor da minha história, eu me apresento diante de ti, hoje, com o meu livro nas mãos. E eu confesso, Senhor, eu estou cansado desta história. Eu estou cansado deste capítulo de dor, de estagnação, de derrota. Eu confesso que, por muito tempo, eu acreditei na mentira do inimigo de que esta era a minha única realidade. Perdoa-me, Pai, pela minha incredulidade. Perdoa-me por ter me conformado com menos do que o Senhor tem para mim. Mas hoje, a minha fé se levanta. Eu ouvi a tua palavra profética. E eu não vou mais aceitar a narrativa do fracasso. Eu me abro completamente para o novo que o Senhor tem para mim. Eu estou pronto para a minha reviravolta. Eu estou pronto para que o Senhor mude a minha história. Se você está pronto para a sua mudança, diga com o coração: muda a minha história, Senhor. Para que a nova história seja escrita, eu sei que a velha história precisa ser legalmente cancelada. E é isso que eu faço agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu me volto para a história do meu passado. A história das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas vergonhas. A história que o acusador usa para me dizer que eu sou indigno. Em nome de Jesus, eu declaro esta história cancelada. O sangue de Cristo me purificou. A palavra de Deus diz que Ele lançou os meus pecados no mar do esquecimento. O meu passado não me define mais. A minha dívida foi paga. Eu não sou mais um prisioneiro da minha história de vergonha. Eu sou um filho livre da história da graça. Se você crê que o seu passado está cancelado, diga com fé: o meu passado está no sangue de Cristo. Eu me volto para a história do meu presente. A história da estagnação, da impossibilidade, do ou não tem jeito. A história que a minha lógica e as minhas circunstâncias contam todos os dias. O diagnóstico médico. A conta bancária negativa. O conflito familiar. Em nome de Jesus, eu declaro que esta história de limitação também está sendo encerrada. O meu Deus não é limitado pela minha realidade. Ele é o Deus que cria realidades. O meu Deus não é o Deus do ou não tem jeito. Ele é o Deus do ou eu sou o caminho. Eu me recuso a viver limitado pelo natural. O capítulo da impossibilidade termina hoje. Se você crê no fim do seu cativeiro, declare com autoridade: o meu cativeiro está sendo quebrado. E agora, Pai, com o livro limpo pela graça e a página em branco diante de mim, eu te peço: começa a escrever.
Escreve a tua nova história em minha vida. E pela fé, eu começo a ler em voz alta o que o teu Espírito está escrevendo. Eu começo a profetizar o meu novo capítulo. Eu profetizo uma nova história de saúde. Onde havia a história de dor e de enfermidade. Eu declaro, pela fé, um novo capítulo de cura divina, de força e de vitalidade. Eu chamo à existência a saúde de Jeová Rafá sobre o meu corpo. Eu declaro que as minhas células estão se alinhando com a palavra de cura. Eu não viverei uma história de doença, mas uma história de testemunho do poder de Deus. Eu profetizo uma nova história de provisão. Onde havia a história de escassez, de dívidas e de miséria. Eu declaro um novo capítulo de abundância sobrenatural. Eu chamo à existência a provisão de Jeová Jire. Eu quebro o espírito de pobreza. Eu abro as portas para a prosperidade do reino em minha vida. Eu não viverei uma história de falta, mas uma história de fartura, para que eu possa ser um abençoador. Se você crê na sua provisão, diga com fé: o Senhor é o meu provedor. Eu profetizo uma nova história de restauração familiar. Onde havia história de contenda, de divórcio, de lares quebrados. Eu declaro um novo capítulo de paz, de perdão e de reconciliação. Eu chamo à existência a cura de Jeová Shalom sobre a minha casa. Eu repreendo todo espírito de divisão. A minha família não será uma estatística de derrota, mas um monumento do poder restaurador de Deus. Se você clama pela sua família, peça: restaura a minha casa, Senhor. Eu profetizo uma nova história de propósito. Onde havia história de confusão, de falta de sentido, de vida no piloto automático. Eu declaro um novo capítulo de clareza, de direção e de paixão. Eu chamo à existência o meu chamado divino. Eu declaro que eu não nasci por acaso. Eu tenho uma missão. E eu começo a caminhar nela hoje. A minha vida não será uma história de desperdício, mas uma história de impacto para a glória de Deus. Eu profetizo uma nova história de alegria e de paz. Onde havia história de ansiedade, de depressão e de medo. Eu declaro um novo capítulo de alegria sobrenatural e de paz que excede todo o entendimento. Eu recebo o teu espírito de alegria em vez de cinzas. A minha mente não será mais um campo de batalha, será um jardim da tua presença. Senhor, eu estou recebendo esta palavra profética. Eu estou concordando com o céu. A minha história está mudando. E não é amanhã. Não é na próxima semana. É hoje. O processo de mudança começa agora, pela força da tua palavra e pelo poder da minha fé. Eu não sou mais a pessoa que eu era quando comecei esta oração. A minha velha história terminou. A minha nova história começou. O autor da vida pegou a caneta. E o que ele escreve, ninguém pode apagar. O que ele decreta, ninguém pode revogar. Eu saio deste momento de oração, não mais como personagem de uma tragédia, mas como protagonista de um épico de fé, de graça e de vitória. Se você recebe a sua nova história, cele esta oração com um poderoso Amém. Que esta palavra profética se cele em seu espírito. Não duvide. Não olhe para trás. A sua história mudou. Comece a agir como a pessoa que vive este novo capítulo. Se esta oração profética te deu uma nova esperança, ajude a levar esta esperança a outros. Inscreva-se no nosso canal para que possamos, juntos, viver esta nova história. Deixe o seu like como um ato profético, selando a sua nova página. Ative o sininho para ser sempre lembrado da sua nova identidade. E compartilhe esta oração com alguém que está preso em uma história de dor e que precisa desesperadamente saber que Deus vai mudar a história dele hoje. Um dia abençoado, e o primeiro dia da sua nova e gloriosa história. Fique em paz.